Vamos ao Salmo de número 131. Seguindo as nossas exposições nos cânticos de romagem. Salmo 131, Salmo de Davi. Nos diz assim então a palavra do Senhor: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Senhor, estamos diante da Tua palavra e carecemos do Senhor, da instrução do Teu Santo Espírito, iluminando-nos, ó Deus, a mente, o coração, fortalecendo-nos, encorajando-nos também a praticar esta santa e bendita palavra. Assim oramos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Queridos, possivelmente o rei Davi, ou melhor, Davi, já era ungido rei de Israel quando escreveu este salmo. E este salmo também, no seu contexto, ele se adequa muito bem ao contexto dos judeus quando voltaram da Babilônia. Eles foram levados para lá por causa da soberba, transformada em idolatria e outras questões, mas retornaram de lá, após 70 anos, humildes, buscando agora apenas a Deus, adorando apenas a Deus, livrando-se e sendo libertos, portanto, dos outros deuses. Esse salmo, ele vai mostrar para nós, ele vai nos ensinar, nos instruir, ele vai identificar para nós algo extremamente importante na vida cristã. Esse salmo trata a respeito da humildade. E a humildade, como descrita neste salmo, é uma das características mais marcantes daqueles que vivem em total dependência de Deus. Viver na dependência de Deus é um sinal claro de humildade. Mas a humildade, nós vamos observar aqui também neste salmo, ela não anda e não caminha sozinha. A humildade está relacionada com um coração santificado, com uma vontade, nossa vontade, submetida à vontade de Deus. Como também, em decorrência de tudo isso, uma confiança exclusiva no Senhor. A humildade, portanto, como disse, deve ser uma das marcas do cristão. Um crente deve ser humilde. Nessa vida com Deus, então, a humildade é algo elevado. Pois a palavra de Deus vai nos dizer que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O próprio Senhor Jesus, no Sermão do Monte, a primeira bem-aventurança é exatamente esta: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. No céu, portanto, não terá orgulhoso, soberbo, ninguém altivo, ninguém dono de si. Pelo contrário, no céu só terá gente humilde. Não é uma bênção isso? É por isso que dizemos que é o céu, não é? É o verdadeiro céu. Portanto, queridos, a humildade é o resultado de um coração que antes estava preso nas trevas do pecado, mas agora liberto, está pleno de esperança, confiança e seguro nas mãos de Deus. Pois o Deus que cremos, o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele ouve as nossas súplicas e Ele as atende segundo o seu amor e poder. Então, nesse salmo, nós também vamos aprender de que maneira Deus espera que nós nos aproximemos dele. Como é que os peregrinos que cantavam esta oração, que cantavam este salmo, como é que eles deveriam se achegar a Deus em Jerusalém, a caminho do templo?
Como nós hoje, queridos. Como nós hoje, ao nos achegarmos ao culto, e mais do que isso, mais do que o culto, mais do que o ajuntamento solene, como que nós hoje devemos viver diante de Deus. É o que este salmo vai mostrar para nós. No verso 1, o salmista diz assim, Davi, ele se expressa desta maneira na sua oração: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Esta é uma confissão que Davi faz a Deus. É assim que ele se apresenta diante de Deus, com o coração humilde. É interessante como é que ele usa a palavra. Ele não diz assim, Senhor, eu sou humilde diante do Senhor. Não, ele diz ao contrário, não é? Ele diz, eu não me apresento com o coração altivo nem soberbo. E é muito interessante esse tipo de oração, porque, em primeiro lugar, é uma oração inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, Davi não poderia de forma alguma mentir a Deus, não é? Ele não poderia dizer, Senhor, não é soberbo o meu coração, se o coração dele fosse soberbo. Por quê? Porque Deus conhece. Deus sabe o que vai no coração do seu servo. O Salmo 139, verso 1, todos conhecemos, ele diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Nós podemos enganar os outros, mas a Deus não. E no verso 4 desse mesmo Salmo 139, o salmista diz assim, ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. O Senhor não apenas conhece os nossos atos exteriores, Ele conhece os nossos pensamentos. Aquilo que nós nem falamos ainda, Ele já sabe. Então, portanto, esta palavra de Davi aqui é verdadeira. Não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. E sabemos também, queridos, que coração nas Escrituras, ele se refere ao centro do nosso ser. Coração na Bíblia envolve o nosso intelecto, os nossos pensamentos, envolve as nossas emoções, os sentimentos, envolve a nossa vontade, os nossos desejos. O coração, no coração está a sede dos nossos planos, das nossas decisões. Davi sabe dessas coisas. E sabe que ele precisa viver em humildade diante de Deus, na presença de Deus, porque Deus conhece todas as coisas. Ele diz então exatamente isso, Senhor, não é soberbo o meu coração. Ele sabe que Deus não vê apenas o exterior, não vê apenas as aparências, mas Deus vê o coração, o interior, as intenções, as motivações. Deus sabe de todas as coisas. E ele diz ainda, nem altivo o meu olhar. Ele afirma que não olha para os outros com ar de superioridade, com soberba e orgulho, como se os outros estivessem abaixo dele. Como disse no princípio, Davi já era ungido rei de Israel. Se nós olharmos 1 Samuel 16:13, depois você pode olhar lá, em 1 Samuel 16:13, Samuel vai até a casa de Jessé, o pai de Davi, chama todos os irmãos, um por um, não é esse, não é esse, não é esse. Ele vai lá para ungir o rei de Israel, o novo rei de Israel, porque Saul já tinha caído. Deus já tinha tirado a bênção de Saul. Samuel vai lá, e Samuel então chama todos os filhos, então, enfim, não estava lá, não era nenhum daqueles. Tem mais um filho aí? Tem. Davi, onde é que ele está? Está lá, apacentando as minhas ovelhas. Manda chamar. Chamaram Davi, é este. Samuel ouve a voz de Deus e unge a Davi, rei de Israel. Mas o que acontece no versículo 16? 3 versículos depois desta unção de Davi como rei. Ele volta a pastorear as ovelhas. É o rei de Israel. Volta a pastorear as ovelhas. No verso 16, Saul manda chamar Davi para tocar harpa para ele. Davi já é ungido,
mas está apacentando ovelhas. Você pode ler lá, 1 Samuel 16, 19. E aqui nesse salmo, Davi está confessando que, apesar da sua posição, por conta da ação de Deus no seu coração, o seu olhar não é altivo, não é soberbo. Duas questões importantes nós podemos ver já nesta primeira frase deste salmo. A relação que há entre aquilo que nós podemos ver, um olhar altivo, um olhar soberbo, nós podemos ver isso nas pessoas. Nós podemos observar no exterior as pessoas com olhar arrogante, com olhar soberbo, pessoas com o nariz empinado. Nós podemos observar isso, podemos ver isso, podemos identificar essas coisas. Mas a palavra de Davi aqui mostra um outro lado. A relação que há, portanto, com aquilo que permanece escondido, um coração soberbo. Por vezes o nosso olhar pode não ser altivo com relação às outras pessoas. Arrogante. Orgulhoso. Mas como está o nosso coração? Às vezes enganamos muito bem. Somos muito solícitos, exteriormente falando. Mas como está o nosso coração? Davi fala a respeito das duas coisas. A respeito de si. E certamente, queridos, um olhar altivo procede de um coração soberbo. É o resultado de um coração arrogante, orgulhoso. Assim, queridos, a empáfia que se revela no olhar ou no falar é apenas um sintoma de um coração soberbo. Mesmo quando não o exteriorizamos, podemos esconder nossa soberba, mas não de Deus. É por isso que Davi é sincero aqui. Ele não tem como esconder. Em outro lugar, Davi diz: eu pequei contra o Senhor. Claro que Deus sabe, mas ele vem e confessa. Ele não vem dar desculpas. Quando Natan chega, não é? O profeta Natan chega e vai confrontá-lo quanto ao pecado com Batseba. E ele fala exatamente assim. Mas ele continua nesse primeiro verso: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem ativo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Eu acho que isso tem tudo a ver com a condição de Davi da sua própria vida. Um pastor de ovelhas, cuidador dos rebanhos do seu pai, uma profissão indigna, não reconhecida, mas ele é o rei, ungido rei, e ele continua lá apacentando as ovelhas. Ele poderia muito bem se encher agora, não é? O profeta veio e me ungiu, o rei de Israel. Não é mais Saul. Vou fazer de tudo para arrancar esse homem de lá. E nós conhecemos a história de Davi. Quantos anos ele demorou para de fato assumir o reino? Ele foi tocar harpa para Saul. Saul depois o perseguiu, conhecemos a história. Não ando à procura de grandes coisas. A maior delas, o rei de Israel. Não ando buscando essas coisas. Davi não andava ansioso, não vivia ansioso atrás de grandes coisas. Não era o seu modo de vida, o seu objetivo de vida. Não era buscar grandes coisas. Grandes coisas aqui, queridos, se refere àquilo que o coração humano deseja. Riquezas, honra, glória, reconhecimento, grandes empreendimentos. São as coisas que nós desejamos, mas não são as coisas para as quais Deus nos chamou. Deus não nos chamou para essas coisas. A palavra de Deus vai dizer para nós em outro lugar: tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes, satisfeitos. Diz mais, coisas maravilhosas. Quer dizer, aquilo que está além do nosso poder, ou aquilo que é difícil de nós compreendermos, entendermos. Davi diz essas coisas. Ele diz que não se envolvia em questões que ele não podia compreender. Ele reconhecia os seus limites.
Ele sabia que Deus, na sua providência, muitas vezes age de uma forma que não conseguimos entender, compreender. Não é assim? A ideia aqui é que ele não procurava por coisas que estavam além dele. Nem tampouco ele procurava se colocar no lugar que pertence somente a Deus. Queridos, como tem sido a nossa adoração? Digo isto porque a nossa vida deve ser uma vida de adoração. Não só no culto, sabemos disso. A nossa adoração, o nosso culto diário, constante, a nossa vida como um culto. A adoração a Deus, portanto, queridos, é tudo uma atitude do coração. O que realmente importa é o nosso coração diante de Deus. Assim como Davi. É a única forma que nós podemos ser aceitos diante de Deus. A única maneira que podemos viver diante de Deus é com um coração humilde. Não é soberbo o meu coração, nem é altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, e nem de coisas maravilhosas demais para mim. Então a pergunta é esta, neste primeiro verso. Como que está o nosso coração diante de Deus? Ao chegarmos para cultuar ao Senhor nesta manhã, o nosso coração é humilde diante de Deus? É humilde para ouvir a palavra de Deus? Por onde caminham agora os nossos pensamentos? Mas essa humildade não é só durante o culto, se refere a toda a nossa maneira de viver, todo o nosso dia. E queridos, tem a ver com humildade, nós reconhecermos o grande perigo de nós termos um coração soberbo. De nós acharmos que somos alguma coisa. E um coração soberbo é um coração inquieto, um coração cheio de pensamentos grandes e exaltados. Um coração que pensa de forma deslumbrada a respeito de si mesmo. De tal forma, queridos, que olha as pessoas com um olhar arrogante e que fica preocupado com a providência de Deus. Um coração soberbo não aceita o que Deus soberano e sabiamente determinou. Um coração soberbo vai dizer o seguinte: eu não posso aceitar isso, eu mereço coisa melhor. Por que Deus abençoa fulano e não me abençoa? Eu não entendo. Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que eu estou sofrendo assim? Eu não mereço. Teria sido muito melhor se Deus tivesse feito de outra maneira. Coração soberbo, arrogante. Já um coração humilde é aquele que agradece a Deus por onde está, pelo que tem, sem reclamar, sem murmurar contra a providência de Deus. Um coração humilde aceita o que Deus ordenou. Um coração humilde conhece a Deus, busca conhecer a Deus, busca compreender o que Deus tem dito, tem falado, tem prometido. Um coração verdadeiramente humilde não permite que os aspectos da providência de Deus, que às vezes não entendemos, roubem a nossa alegria de viver, roubem a nossa gratidão, roubem o nosso desejo de servir a Deus. Queridos, há um limite para as nossas perguntas com relação à providência de Deus, com relação à sua revelação, quando o assunto é Deus, é sobre Deus. E quando nós temos que ultrapassar esses limites, então nós queremos ocupar o lugar de Deus, o lugar que não nos pertence. Nós temos exemplo com o próprio Davi e com Jó. Davi acabamos de citar, ele era ungido, o rei. Mas ele esperou o tempo de Deus para de fato subir ao trono. Davi já tinha a promessa de Deus, mas nós não vemos Davi correndo atrás da coroação. Não tem lugar nenhum nas Escrituras contando a história de Davi que ele estava doidinho atrás da coroa.
Ele é ungido por Samuel e vai pastorear ovelhas. Volta para o mesmo lugar. Para aquele lugar que o cheiro não era muito bom. Davi vai mostrar que ele não ultrapassou os limites. Ele era bem tranquilo quanto a essa questão. Ele sabia que era o rei, ungido rei. Ele sabia que Deus, na hora, no momento certo, iria colocá-lo lá. Pois ele sabia qual era a vontade de Deus. Que um dia ele se tornaria de fato rei. Ele não quis assumir o controle da sua própria vida. Nós somos bons nisso. Somos péssimos nos resultados, mas somos bons em assumir o controle da nossa vida. Nós é que entendemos. Da minha vida eu sei. Não é isso que a gente diz muitas vezes? Na minha vida cuido eu. Nós somos muito bons nisso. Queremos assumir o controle sobre todas as coisas. E já Jó? E Jó? Lembramos de Jó? Sofreu debaixo da providência de Deus. Deus permite que o diabo lhe toque. Jó perde tudo. Bens, filhos, saúde. Tem amigos que vêm e o livro de Jó é essa discussão toda a respeito dessas coisas, da providência de Deus. Os amigos de Jó, a própria esposa, amaldiçoa seu Deus e morra. Não é isso que ela fala? Mas quando nós olhamos Jó 42, os versos 1 a 3, não precisamos abrir lá agora, mas conhecemos. Qual foi a atitude de Jó? Antes eu conhecia o Senhor só de ouvir, mas agora os meus olhos veem. É o orgulho, queridos, a soberba que nos faz insistir e lutar por aquilo que muitas vezes Deus não quer nos conceder. É o orgulho que muitas vezes nos faz ultrapassar os limites da nossa própria vocação. É o orgulho que nos faz saber o que Deus não nos permite saber. E um coração orgulhoso não é um coração aceitável diante de Deus. Uma vez mais, pois Deus resiste ao soberbo. O único coração aceitável diante de Deus é um coração humilde. Mas nós sabemos, queridos, que naturalmente o coração de todo ser humano é um coração soberbo. Você sabia disso? Temos consciência disso? De que todo coração humano é um coração soberbo? É Deus dizendo para nós assim, para mim e para você: você é soberbo. Você é orgulhoso. Você é um empafiado. É isso que a Bíblia diz para nós. Isso ofende a gente, não? Isso dói. Não é? Mas é assim que somos. Então como é que nós podemos ter esse coração humilde? Como Davi? Como nós podemos ser bem-aventurados, como Cristo falou no Sermão da Montanha? Bem-aventurados os humildes. É somente por meio de Cristo. Porque Ele somente que pode nos dar um novo coração. Então, queridos, até mesmo a humildade não é fruto da nossa determinação. Eu quero ser humilde. Eu corro atrás da... Não. Esse desejo, claro, é plantado pelo próprio Senhor. Nós vamos desejar, depois que o Senhor fizer a obra. É a graça de Cristo que opera em nós. É só por meio da graça de Cristo que nós podemos dizer como Davi: não é soberbo o meu coração. Como a graça de Deus, portanto, nos ensina sobre a glória de Deus e sobre a nossa miséria, então é nesta mesma graça, ou esta mesma graça que nos faz humildes. Humildes para não buscar aquilo que Deus não deseja nos dar. Humildes para não querer saber aquilo que Deus não quer nos dizer, não quer revelar. Humildes. É assim o nosso coração? É assim que está o meu coração e o seu coração nesta manhã? Nós estamos cientes das nossas fraquezas? Estamos cientes da nossa insuficiência? Será que nós podemos dizer como Davi: não é soberbo o nosso coração? Será que nós podemos dizer que não ficamos querendo assumir o lugar de Deus na nossa própria vida?
Será que dizemos que tudo que precisamos nós temos em Cristo? Será que nós somos humildes, temos sido humildes em reconhecer que Deus de fato está cuidando de nós? Se você de fato, e eu também, se nós podemos dizer isso, então nós devemos ser gratos ao Senhor, porque de fato a graça dele está operando no nosso coração. Mas se não está, então nós estamos com problema. E precisamos então nos debruçar diante do Senhor e clamar: Senhor, faça-nos humildes, tira-nos a soberba, o orgulho, a empáfia. Em segundo lugar, o verso 2 vai dizer: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Temos aqui uma metáfora que Davi usa. Ele vai falar exatamente disso, uma criança que acabou de mamar. Uma criança, portanto, que está alimentada, satisfeita, cuidada, está abraçada, está no colo da sua mãe, protegida. É assim que Davi se sente. Não está à procura de coisa alguma. Tudo o que ele precisa está sendo dado, concedido pela sua mãe. Davi se mostra aqui contente, calado, sossegado diante de Deus. Nós sabemos como é uma criança quando está precisando de mamar. Começa, não é? Eu não preciso descrever aqui. Uma criança com fome. Olha o griteiro que faz. Inquieta, chora. Está querendo alguma coisa. Está desejando. Está precisando. Assim, muitas vezes, a nossa alma. Assim, muitas vezes, a nossa alma está. Por conta dos nossos desejos, dos nossos planos, das nossas vontades. Você deve saber como é isso. As coisas, às vezes, não saem como nós queremos, não é? Temos dúvidas quanto ao nosso futuro. Há problemas que nos pegam de surpresa. Há coisas que desejamos e não podemos ter. Há pessoas que falam mal de nós. Há problemas financeiros. Há falta de emprego. Enfrentamos dificuldades com os nossos filhos, com a nossa esposa ou com o esposo. Há frustrações, há enfermidades e tantas outras coisas que nos deixam ansiosos e inquietos. Quero comprar tal coisa e comprar mais e mais e não posso. Mas eu tenho que comprar, eu preciso disso. Enfim. É uma criança querendo mamar. Inquieta. Chora. Às vezes faz até escândalo. Nós nos vemos querendo levantar e resolver tudo pela nossa própria força, mas nós não conseguimos. A nossa alma treme. O nosso coração fica perturbado. Não é assim que acontece? Agora nós precisamos de tomar cuidado com uma coisa muito séria. Com essa agitação, com essa inquietação. Porque tudo isso pode indicar falta de contentamento diante de Deus. Isso pode indicar a nossa insatisfação com relação à providência de Deus. Somos de Deus? Deus cuida da gente ou não? Confiamos nele ou não? E o que é que está por trás desta falta de contentamento com a providência de Deus? A soberba. A alma fica agitada, desassossegada, porque em nossa soberba nós queremos resolver as coisas do nosso jeito. É assim que queremos fazer. Você está assim, querido? Agitado, inquieto? Há preocupações que afligem você, a sua alma? Você está descontente? Preocupado? Então, cuidado. São sinais da soberba que procura se esconder no nosso coração. Chegamos a pensar nisso? A falta de contentamento em Deus, na sua providência, é reflexo da nossa soberba.
Que coisa perigosa. Não é mesmo? O coração de Davi não estava assim, pelo contrário, ele disse que fez calar e sossegar a sua alma. Atitude de Davi, ele fiz sossegar. Ele identificou em si as suas inquietações, as suas dificuldades, e tomou uma atitude, uma decisão. É só crente que faz isso. Só quem tem o Espírito Santo de Deus que pode fazer isso. Porque conhece a Deus. Fiz sossegar a minha alma, como uma criança desmamada está bem acolhida, cuidada e protegida no colo da sua mãe. Ele olha para a sua própria vida. Ele olha para a vida que Deus revela na sua palavra. Ele olha a história dele, a história do seu povo. Ele conhece a Deus. Ele sabe do cuidado de Deus através da história. E ele se acalma. Ele faz a sua alma se acalmar. Porque ele olha para Deus, olha para a palavra, olha para Cristo. Sabe onde ele tem segurança. Sabe de onde vem de fato então o contentamento. Ele se apresenta, portanto, diante de Deus com um coração humilde. Ele não tenta julgar os atos de Deus, as ações de Deus, mas simplesmente ele se submete a Deus. Ele fazer a alma sossegar e calar-se, claro, não é nada fácil. Certamente há muitos conflitos internos. É uma batalha dentro de nós, no nosso coração, lá no nosso íntimo. Nós precisamos, queridos, lutar contra a soberba, contra o desejo das riquezas, contra o desejo de glória, de honra, de aceitação, contra o desejo de reconhecimento. É preciso renunciar aos nossos sonhos, muitas vezes sonhos de criança até, e colocar a nossa vida como um sacrifício diante de Deus, um sacrifício de gratidão a Deus. Davi aprendeu isso. A renunciar os seus altos e soberbos planos. E nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos planos? Estamos dispostos a abrir mão dos nossos desejos? Mesmo que sejam bons e até edificantes. Estamos dispostos? Estamos prontos a termos menos do que nós pensamos? Para sermos menos do que planejamos? Estamos prontos a nos contentarmos com o que Deus tem nos dado, em vez de nos agarrarmos às nossas expectativas, às nossas capacidades? Eu podia ser muito mais, eu poderia ter muito mais, eu poderia, enfim, ser muito mais e melhor do que eu sou, parecer e ter muito mais. Renunciamos? Temos coragem? Temos humildade? O Salmo 131, portanto, queridos, nos ensina a estar contentes com o que Deus nos concedeu, não só em termos de bens, de propriedades, de coisas, mas também em termos de posição, das posições que foram dadas para nós neste mundo, a vocação que Ele estabeleceu para nós. Qual é a nossa vocação? Não é ser médico, advogado, engenheiro, dona de casa, pedreiro. Não é essa a nossa vocação primeira. Nossa vocação é sermos filhos de Deus. Esse salmo vai nos ensinar que quando nós nos submetemos a Deus e fazemos sossegar a nossa alma, há uma mudança no centro da nossa vida. O eu deixa de ser o centro e Deus se torna o centro. Queridos, se Jesus Cristo de fato nos deu um coração humilde, então nós sabemos que não há motivos para o descontentamento. Nós merecíamos a morte, não é isso? Não é isso que o pecado nos leva? Mas Cristo morreu no nosso lugar. Nós não merecíamos nada além da morte, mas vimos a glória do Filho de Deus, cheio de graça e de verdade.
E em Jesus Cristo nós podemos ter a certeza que Deus cuida de nós. E que Ele fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Confiamos? Podemos dizer, junto com o apóstolo Paulo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos, temos consciência, temos certeza disso. Temos certeza, queridos, que nós temos tudo o que nós precisamos em Cristo. Que em Cristo nós somos como uma criança que acabou de mamar, que está ali quietinha, descansada nos braços da sua mãe. Somos assim? Em Cristo, a alma encontra contentamento na comunhão com Deus. Desejamos Deus não pelo que Ele pode dar, mas desejamos somente a Ele mesmo. Se Deus não nos der nada visível, estamos contentes? Só por quem Deus é, estamos contentes? Podemos dizer como o apóstolo Paulo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado como também honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. É em Cristo que nós encontramos o verdadeiro contentamento. Não é nas coisas, não é nas pessoas, não é em nós mesmos, não é em nada mais, além de Cristo. Por último, queridos, o verso 3. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Davi, tendo a sua própria experiência, agora ele divulga. Ele fala, ele declara, ele chama os outros, ele mostra para os outros. Ele não fica só para ele. Ele convoca, ele chama. E ele demonstra aqui ter um coração confiante no Senhor. E ele chama: venham vocês também, confiem no Senhor, sejam como eu. Não é incrível? Não é uma coragem extrema que só mesmo Cristo pode dar? É como se ele estivesse dizendo: sejam humildes como eu. Eu não sou soberbo e nem altivo. Humilhem-se como eu. Espera no Senhor, quer dizer, entregue-se ao cuidado de Deus, confie nele, descanse nele, não seja soberbo e agitado, mas humilde, contente e confiante. Será que nós estamos entendendo o que é que Deus tem feito nas nossas vidas? O agir de Deus? Qual é a situação da sua vida hoje? Por que isso acontece? Por que não acontece? Por que aquilo? Estamos entendendo? Espera no Senhor. Você se sente incapaz de resolver as situações? Sejam internas, pessoais, como situações de outras pessoas? Não se inquiete, espera no Senhor. Entregue a Ele toda a sua ansiedade, os seus temores, as suas dúvidas. Entregue a Ele as pessoas que você ama, os seus problemas, as suas lágrimas. Davi fez isso. Davi convocou o povo a fazer isso, dizendo, anunciando para o povo: Deus é completamente confiável. Deus é perfeitamente sábio. Deus é inteiramente poderoso e te ama com amor profundo. Isso faz sentido para nós? Conhecemos esse Deus que Davi conhecia? Conhecemos esse Deus que as Escrituras falam? Conhecemos esse Deus que um dia professamos a fé nele aqui? Fomos batizados? Conhecemos esse Deus? É isso que Deus nos diz, queridos, nesta manhã, por meio da sua palavra. O Evangelho, portanto, é um anúncio do amor e da graça de Deus. É uma garantia de que podemos esperar nele, agora e para sempre. O seu amor não falha.
a sua graça não se retrai, as suas promessas são infalíveis. Nós podemos esperar agora, podemos esperar amanhã, podemos esperar todos os dias das nossas vidas, e mesmo lá na eternidade, ainda será dele as bênçãos que nós vamos obter, lá na eternidade. Portanto, queridos, Davi clamou ao povo de Israel, aos peregrinos que caminhavam na direção do templo para a adoração. Como que alguém caminha para a adoração sem contentamento, sem fé, sem humildade? Não existe isso. Davi clama ao seu povo, Davi clama para que eles tenham essa consciência. A palavra de Deus nos chama hoje aqui, povo de Deus, igreja do Senhor Jesus Cristo, espera no Senhor. Queridos, nós podemos perceber que em poucos segundos nós podemos ler esse salmo, não é? É rapidinho para lermos, mas leva a vida toda para nós nos apropriarmos dele, para nós vivermos de acordo com o que ele tem dito aqui. Não é verdade? Para aprendermos essa lição, leva a vida inteira. É dia após dia. E é somente pela graça do nosso Deus que nós podemos ter um coração humilde, um coração contente e um coração que espera em Deus. Portanto, a nossa oração nesta manhã, a minha oração nesta manhã, é que o Senhor nos dê essa humildade, nos dê esse contentamento e esta esperança desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. Vamos cantar.